Salve, salve, nação rubro-negra, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal e um vídeo de hoje sobre aquele papelão, vamos dizer assim. O Flamengo finalizou mais de 40 vezes, não fez um gol. É impressionante, parece que não tomaram o remédio dele, não souberam jogar nem nada. Parece que vive de um remédio controlado, mas bora lá que o Mauro vai descer a lenha, o Mauro vai ser cirúrgico e as palavras dele são a minha como sempre. Os créditos, o link abaixo para conferir, mas antes eu lhe peço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante e vamos lá. Qual eliminação foi o maior vexame na Copa do Brasil? Bahia, Botafogo, Flamengo ou São Paulo? Como disse o Trajano antes, confessando que a enquete é boa, a enquete já causou polêmica, José Trajano. Não foi enquete. O enunciado. O enunciado. O vexame. O vexame que é o polêmico. Certo. Entendeu? Porque, aliás, é recorrente isso aqui. Várias vezes a enquete, além de ser mequetrefe, ela peca pelo Enunciado. Você entendeu? Colocando palavras que não tem nada a ver. Mauro César Pereira, então esse jogo teve muitas coisas. O time finalizar 26 vezes e não conseguir fazer nenhum gol. O time tem o Rossi, que eu achei que foi falha, no mínimo dele, no segundo gol, mas tem gente que fala que não, que era em cima. Duas falhas, passou embaixo do braço dele. Duas falhas. E um time que eu sei que era um exagero falar disso logo no começo da temporada, mas tinha gente falando lá em tríplice coroa, cai na Copa do Brasil. Não estava no script, vamos combinar. Mauro. Não, primeiro falar em tríplice coroa, quando você nem estreou numa competição, não é nem líder da outra, e tem mais uma que nem terminou essa fase de grupos, você não tem nem ideia de qual vai ser esse confronto no mata-mata, se é que vai chegar lá, deve chegar, mas não está ainda classificado totalmente. Isso é uma inconsequência, especialmente quando parte do presidente do clube, né? Que fica falando essas coisas, não sei porquê. Ele sabe por quê, né? Ele quer aparecer dessa maneira. Mas deveria ser um pouco mais cauteloso nas palavras, né? O problema dele falar que quer ser o Real Madrid. Ele querer ser o Real Madrid, ok, você está mirando o quê? Um dos clubes mais poderosos do mundo. Você quer tornar seu clube mais poderoso? Não acha errado. Você vai querer ser o quê? O Valladolid? Não, tem que querer ser o Real Madrid. Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro. Tem que querer ser o Real Madrid, tem que querer ser o Barcelona. E não o Elche, correto? Agora, esse papinho de, não, vamos ganhar tudo. Como ganhar tudo? Nem estreou ainda. O Vitória, só tem uma ressalva que eu faço do Vitória, o resto é só elogios. Jogou com as armas que tinha, é assim, competiu, é Copa, é mata-mata, mobilização 1.000.000%, perfeito. Uma coisa que eu quero só fazer a ressalva do Vitória rapidamente para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, o jogador se joga pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo que era faltinha, que não era falta, encostou, o cara cai, esbarrou no ombro aqui, já põe a mão na cara. Assim, muito chato isso precisa ser combatido, não importa o clube. Se o Samuel Lino ontem, de novo voltou a fazer isso em alguns momentos, se jogando na área. Então o Flamengo também tem uns jogadores que fazem isso. O Bruno Henrique muitas vezes faz esse tipo de coisa, mas o Vitória, todos eles praticamente fazem isso, é insuportável. Fora isso, perfeito comportamento da Vitória, competiu como podia, sustentou a sua vantagem diante de um adversário que finalizou nesta semana em 2 jogos, né? O jogo de domingo e o jogo de ontem, ao todo, 46 vezes. Fez um gol. E nos 2 jogos contra a Vitória, foram 47 finalizações. 26 ontem e 21 do outro jogo. Fez 2 gols no Maracanã. Tá, não é possível um time finalizar tanto e não conseguir marcar mais do que isso. O caso do goleiro Rossi é um caso à parte, que além das pataquadas com os pés, como domingo contra o Grêmio e aprontando mais uma, ele saiu mal do gol e na sequência a bola passa no sovaco dele, né, praticamente. Tá de brincadeira, né? Tomar um gol assim. Tá de brincadeira, né? Como não falhou? Claro que falhou. Claro que falhou. No segundo tempo, o senhor Pedro, né, que tecnicamente para mim continua sendo o melhor atacante do continente, 9, esse viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo. Aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ele elogiaram o Luiz Araújo na transmissão, fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa, não vai resolver nada. Só no lance fugaz ele pode chegar ali, fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. Então, uma situação muito ruim. Alexandro muito mal, muito mal. Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar entre opção, porque teve que poupar jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível, os 2 meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis, e mais o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o Luiz Araújo na fase atual.
Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pela Vitória, ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que um gol. É vexame, sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida. É perfeito. Mas não pode jogar tão mal. Porque joga mal. Se tem volume, tem chances e não traduz em nada, é aramelizíssimo, aramelizo modo hard, cara, não é jogar bem. Então o Léo Jardim foi mal. Nas trocas, então, foi muito mal. Aceitou a trocação de novo, teve recaída depois do jogo contra o Rio. Começa o jogo. Amigo, a bola tem que ser do Flamengo, que está ganhando por 2-1 placar agregado. E já entrou em trocação nos primeiros minutos. E assim, pingou. No gol do Eric no Maracanã, o Cebolinha assistiu. Tinha que estar lá marcando o jogador do Vitória para impedir o arremate com liberdade. Voltou trotando. Quando viu, já era tarde, já estava chutando pro gol. O chute é muito bonito, mas você não pode deixar um jogador que já tinha feito esse gol novamente livre para finalizar. E o Samuel Lino, que é o cara que está mais próximo, deixa finalizar. Assiste a finalização a alguns metros, parecido com o Alaciano, o cruzamento que originou o gol de empate do Vasco do Maracanã. Então você vê que erros se repetem. Isso é culpa do jogador, culpa do técnico também, que tem que cobrar esse tipo de coisa. O chute do Pedro ontem, displicente, o chute, a palavra mais suave que eu encontro é o chute displicente. Não pode passar em branco. E eu quero saber agora, no decorrer da temporada, o que vai ser do senhor José Boto, que já está no Flamengo há 1 ano e meio, já tem as suas digitais desse elenco, e não foi capaz de mudar o perfil do elenco de arame liso para um elenco que tem alguns jogadores que façam gol. Porque se o Arrascaeta não faz gol, se o Pedro está de sacanagem, né, chutando aquela bola. O Paquetá, que tem bons números de finalizações também, não está disponível, fica bem complicado, né? Porque os caras não fazem gol. E o detalhe, o Flamengo não tem mais a jogada aérea que era importante, com as jogadas ensaiadas, as cabeçadas dos zagueiros, e tirou o Flamengo de situações importantes no ano passado. Não tem mais, isso não acontece mais. Então a atuação do Flamengo foi sim um vexame. Um vexame. Tudo bem, a Copa do Brasil não é prioridade, mas ser eliminado tão precocemente é feio, custa dinheiro, vai deixar de faturar, e ter semanas livres lá na frente pode ser bom, se o técnico for capaz de aproveitá-las. Nem sempre isso acontece no futebol brasileiro. E agora a responsabilidade dele fica maior. Ele quem o contratou para demitir o outro, porque a gente não pode esquecer isso, né? As derrotas do Felipe Luiz tiveram enorme repercussão. Essas tem que ter. O Flamengo perdeu para o Lanús em 2 jogos, perdeu para o Vitória em 2 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians num jogo que valia uma taça e tomou um 3-0 do Bragantino. Os 2 técnicos. Então o problema não está só no técnico. Não é só do Jardim, não era só do Felipe. O problema é do Flamengo. E o comandante disso tudo, do futebol, é o senhor José Boto. Acima dele o presidente. Que pelo que eu soube ontem, cornetou bastante lá o português, porque ele não estava em Salvador vendo no estádio do Vitória. Estava num outro compromisso aí, que até apareceu em matérias. Provavelmente, o BAP perdeu o trem até Salvador. Sim, que eu sei que a gente vai falar, para não deixar passar batido, eu pensei isso em casa ontem vendo o jogo. Como a gente tá mal de lateral esquerdo na seleção, né? Muito. Na hora que o Alexandre é titular da seleção brasileira e uma convocação garantida, ele é muito fraco. Sem brincadeira. Ô Arnaldo, por que o Flamengo vive essa coisa meio céu e inferno? Então ele vai lá contra o Grêmio e dá uma amassada no Grêmio, que era pra ser 5-0, foi 1. Contra o Vasco tá ganhando 2-0 tranquilão, empata. Aí contra o Bragantino perde daquele jeito. Aí em outros jogos passa o trator. Ontem foi eliminado. O que acontece? Não, o Flamengo 2026 não é confiável, Tirão. O Flamengo 2026 perdeu pro Lanús, perdeu pro Corinthians, foi eliminado pelo Vitória. Esse é o Flamengo 2026. E vou te falar, essa eliminação vai influenciar, evidentemente, no confronto entre o Palmeiras e o Flamengo daqui a uma semana. E a disputa do brasileiro tá aí. O discurso, a montagem do elenco, as ambições, como diz o presidente do Flamengo, é para ganhar a porra toda. Ele não tá ganhando porra nenhuma. Desculpe o palavreado. E acho que muito por falta de foco, falta de... É uma coisa no futebol que isso se repete independentemente do clube. É muito difícil você cuidar da barriga cheia no ano subsequente. Um detalhe importante. Um detalhe importante. O Felipe Luiz já tinha digamos assim, um diagnóstico do elenco. Não vou citar nomes aqui porque eu vou ficar fritando jogador. Jogador que não tinha que continuar, que já deu o que tinha que dar, jogador insatisfeito. O Leonardo Jardim só está agora percebendo isso. A cara dele ontem na coletiva, na minha visão, e até pelo que eu sei um pouquinho desse bastidor, é a de quem fala, sabe, o cara acabou de constatar o seguinte, cara, eu não posso contar com A ou com B, ou com C. Tá difícil, né? Os jogadores têm que ter colocado em campo que não conseguem corresponder.
O Felipe já tinha esse conhecimento. Ele não tem, tá aprendendo agora. Foi o 18º jogo dele ontem, né? Então, assim, até nisso há um erro. E quem coordena isso tudo, distante do elenco, não muito popular lá dentro, é o senhor José Boto, que está sumido. Aparece para mostrar a camisa de 300 jogos do Léo Pereira, 50 jogos, não sei de quem, ele aparece. Contratação. O trabalho do Zé Boto não é melhor do que o do Marcos Braz. Não é melhor. Não estou dizendo que o do Marcos Braz é excelente, não, tá? Estou dizendo que o dele não é melhor que o do Marcos Braz. A última contratação de ótima relação de custo-benefício do Flamengo foi o Varela, na gestão anterior. Todas as contratações foram caras. Pense bem, gente, o Varela, o melhor lateral do Flamengo hoje é o Varela, porque o Alexandre está em péssima fase. Grande jogador, mas em péssima fase. Né? O Varela, talvez até já tenha chegado a ser o caso, a gente não sabe, é bem veterano, pode ser que ele não consiga mais voltar a jogar tão bem. O melhor e mais confiável do elenco do Flamengo é o Varela. Chegou para o Flamengo no início da guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, sem pagamento de multa. Naquela janela que se abriu para os jogadores saírem daquele país, sair da Rússia. O Royal, que é o lateral da posição que o Sr. Boto contratou, que é um jogador nota 6, 6,5 no máximo, apesar do currículo pesado, custou 9 milhões de euros. Esse cidadão tem que ser cobrado. José Boto. Ele precisa mostrar o que veio. E ele poderia ter feito esse meio campo, porque ele deveria ter esse diagnóstico de com quem ele pode contar e não pode contar. E está muito claro que o Flamengo tem alguns jogadores que não rendem no patamar exigido pelo Flamengo. Essa é a questão, que é alto. Em outros times que você tem menos, ambições menores, podem até render. No Flamengo, não. No UOL, e aí tem um trecho que fala: fica evidente que a troca de treinador não era a maior necessidade. O presidente BAP disse na ocasião que quando se pega um trem errado, o jeito é descer na primeira estação e embarcar no certo. Será que o fez? Não apenas pela demissão do técnico campeão, mas pelo todo. Muita gente fala, não, porque traz de volta o Felipe Luiz. Não sei se não é, claro que não é o caso, o Felipe Luiz já foi embora. Mas há uma discussão sobre se isso valeu a pena e tudo mais? Dentro do Flamengo, não. Eu defino a demissão do Felipe Luiz até hoje, a contratação do Jardim, que é um bom técnico, tá? Não acho o Jardim um mau técnico, não. Ele pode dar certo no Flamengo, tá? Acabei de falar, acho que ele agora está conseguindo detectar algumas coisas. Foi uma atitude de vaidade irresponsável. Vaidade irresponsável. Porque não era o técnico deles, da dupla Boto e Pato. Quando teve uma fase ruim, o rapaz não teve nem a chance de dar a volta por cima. Classificou o time para a final do Carioca e foi tirado antes da final. Contrataram outro técnico, aí sim um deles. O Boto contratou o técnico dele, compatriota dele, né, do jeito que ele quis. Então cabe a ele dar algum tipo de suporte, não só de prestigiar o técnico, mas apresentar a situação com mais profundidade. Ele só está começando agora, gente. Tem isso também. Eu acho que o caso do Felipe Luiz, a página foi virada, segue o barco. Mas a gente não pode esquecer a maneira como eles agiram. Os dirigentes têm que ser questionados toda vez que der errado. E quando der certo, a gente vai ter também a dúvida. Poderia dar certo no Felipe, deu certo no ano passado. O Felipe apresentou o que ele mostrou do que ele é capaz no Flamengo. O Léo Jardim ainda não. E o Boto e o BAP, até agora, o que eles mostraram foi o quê? O Felipe eles herdaram da gestão anterior, inclusive. Perfeito. Porque eu discordo em muitas coisas que vocês falaram aqui, tá? Ih, rapaz, que é isso? Encarando todo mundo? É isso. Eu não acho que não dá, não é vexame. Eu acho que é sim. Pô, o Flamengo com 2 bilhões, com o time que tem, perder o Vitória, que em pés é da primeira divisão, eu acho. Vai lá, sai daqui, pega um avião, vai ao Barradão e diz isso. Eu acho que é para se debater com carinho. Mas também não concordo com o Arnaldo que falou assim, não, o Flamengo não é um time confiável. Confiável é quem? O São Paulo? Não é possível. O Flamengo, se tem um time confiável no Brasil, é o Palmeiras e o Flamengo. Agora, o que eu tô gostando de discordar de vocês hoje... Sim, você tá afim de briga, fala né? que o Palmeiras é confiável, acho que, pra mim, a questão do Palmeiras, ele pode ser até regular, mas quando ele encara o Flamengo, que é um time muitas vezes acima do regular, ele não ganha campeonato, como não ganha há 2 anos, né? Bom, tá aí, esse foi o posse de bola. O Flamengo deixa a desejar, sim. Primeiro a Libertadores, segundo o Brasileiro e a terceira a Copa do Brasil, que tá em terceiro lugar. Mas é importante. Cara, como que finaliza mais de 40 e poucas vezes e não faz um gol sequer, cara? É brincadeira. Pedro, daquele dia. O BH. Quem mais? E eu acho que o fator principal, e agora fica em destaque, sim, porque o Flamengo perdeu. Nas outras vezes, o Flamengo ganhava. Às vezes até com o gol dele. Eu tô falando do Luiz Araújo. Cara, que jogador mentiroso é esse jogador. O segundo gol do Vitória é culpa dele. O Flamengo tá no ataque, ele vai lá, pega a bola, não sabe pra quem tocar, naquele problema de sempre, em poder de decisão, em tomada de decisão. Ele tenta dar um tipo drible da vaca, sei lá o que é, ele perde, o cara toma a frente e perde a bola. É todo desengonçado aquele cara, meu. Como que ele continua ali? É impressionante e tem muita gente dizendo que é jogador. Como que é jogador? Aí desenrola, né? Vira um escanteio e vocês já sabem.
Não contribui muito. Defensivamente, ele faz bem algumas posições, mas onde ele estava no primeiro gol? Ah, era pelo lado esquerdo do Brasil. Cadê o Samuel Lino? Ficou olhando o chute lá do Eric. E, cara, que golaço. Tá de parabéns. Ele fez um gol de primeira sem deixar a bola cair. Já no primeiro jogo, foi 2-1. E esse primeiro gol dele agora, que gol. Tá de parabéns. Merecido, mérito. E o Flamengo deixou a desejar. Deixou demais. O Flamengo não foi o Flamengo. O Flamengo parece aquele paciente, aquela pessoa doente que tem um problema crônico, sem cura, e vive tomando o seu remédio para controlar aquilo ali. E parece que naquele dia o Flamengo não tomou um remédio. Não teve volume de construção, sempre bola alçada, finalização zero, tudo péssima, nenhuma para dar trabalho ao goleiro. Não tomaram o remédio deles, com certeza. Beleza, o vídeo é só. Se inscreva no canal. Chateado, sim, mas continua. Agora tem Brasileirão. A Copa do Brasil era a terceira opção, estava em terceiro lugar, vamos dizer assim, das mais importantes. Mas bora lá. Compartilha, comenta, deixa seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, beleza? Vamos interagir, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.